Olá, aqui é a professora Deise Adam de Química e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula sobre objeto de conhecimento eletroquímica. Vamos lá observar o que está aí na tela de vocês. Nosso objeto de conhecimento é eletroquímica. Esse objeto de conhecimento para o Enem, ele vai abranger a competência de área 5 e a competência de área 6. Todas as habilidades da área 5 e todas as habilidades da área 6. Antes de nós iniciarmos a resolução dos nossos itens, eu vou passar para vocês aqui um breve resumo que vai ser muito útil em todas as resoluções. Acompanhem comigo. Lembrem-se que a eletroquímica, ela está pautada principalmente no trabalho das pilhas. E as pilhas, elas têm um potencial tanto de redução quanto de oxidação, e o resultado da sua diferença de potencial sempre deverá ser positivo, por conta de ser um processo espontâneo. Mas, antes de nós pensarmos no cálculo da diferença de potencial, é importante lembrarmos o que é oxidação e o que é redução. Vamos lá. Oxidação. Opa! Vamos lá. Oxidação. O próprio nome, ele já vai te mostrar, ó, oxidação. Esse dar lembra de doar, de perder. Então, lá na oxidação, você tem a perda de elétrons e, consequentemente, você tem o quê? O aumento do NOx. Lembra lá do NOx? NOx, que é o cálculo da carga, que é a carga parcial, né, dos elementos químicos. Lembrando que a substância onde ocorre a oxidação, lá naquele meio, digamos assim, que eu tenha o Al2O3. Então, por exemplo, o alumínio foi o elemento químico que sofreu oxidação. Então, a substância como um todo, de forma completa, vai ser a substância onde, apesar de perder elétrons, de aumentar consideravelmente o NOx saindo do reagente para o produto, ela vai ser chamada de agente redutor. Agente redutor, portanto, é aquele onde tem, né, onde pertence a substância que sofreu a oxidação. Baseado nisso, oxidação, perda de elétrons, aumento considerável de NOx e, sendo o agente redutor, o inverso de tudo isso é o que acontece na nossa redução. Vou apagar aqui para a gente falar um pouquinho da redução. Vamos lá. Redução. Olha lá, o ele vai te remeter ao que? A recebimento. Recebimento de elétrons. Então, recebe elétrons. Portanto, esses elétrons eles vão estar antes da seta, lá nos reagentes. Então, lembra, redução, reagentes. Como ele recebe elétrons, ocorre a diminuição, o abaixamento do NOx. Então, diminui o NOx, que é a nossa carga elétrica parcial da substância. E lembra que quem sofria oxidação era o agente redutor? Então, quem sofre redução é o agente oxidante. Não te esquece que sempre o agente está no reagente. Agente encontra-se no reagente. São palavras parecidas. Então, você precisa lembrar que sempre aquele que vai favorecer o processo de redução, ele vai ser um agente, é ele que favorece esse processo. Por isso que ele sempre deverá estar no reagente. Tudo bem até aí? Vamos continuar agora fazendo, né, a partir desse momento que nós fizemos esse relembrando, nós podemos passar então para a resolução dos itens, para que você possa testar os seus conhecimentos. Vamos lá para o nosso primeiro item, acompanhe aí no material de vocês. Observem.
Esse primeiro item, ele é um item bem simples e ele coloca para você uma tabela, que é uma das habilidades que você precisa desenvolver no Enem, né? E nessa tabela, observem que é uma tabela de semi-reações de redução. Aí tu pode me perguntar, mas Deise, peraí, tu disseste que na eletroquímica eu preciso ter a redução e a oxidação. E como é que essa tabela fornece a mim apenas os potenciais de redução? Onde que fica, Deise, então, os potenciais de oxidação? É muito simples. Sempre em uma pilha, ela será formada por dois eletrodos. Um eletrodo positivo, que é o cátodo, e um eletrodo negativo, que é o ânodo. E aí, o que tu tens que fazer? Lembra que no cátodo vai ocorrer a redução e no ânodo vai ocorrer a oxidação, que é o famoso CRAL, né? Que a gente chama. Então, lá no cátodo ocorre a redução, lembrando que o cátodo é positivo e o ânodo é negativo. Lembra que você viu lá, né, cátions e ânions, lá na primeira série do ensino médio. Então, lá você aprendeu sobre isso. Então, o que você precisa lembrar? No início eu falei que a pilha é um processo espontâneo, que a diferença de potencial de oxidação e redução ela precisa ser negativa ou positiva. Lembra lá? Positiva, muito bem. Então, se ela é positiva, o que a gente vai fazer? A pilha, como ela tem um eletrodo, um cátodo e um outro eletrodo, que é o ânodo, ela precisa ter um potencial de redução e um potencial de oxidação. Então, sempre o item ele vai fornecer a você dois metais. Um será o cátodo e o outro será o ânodo. Então, você vai observar dos metais citados, aí no seu primeiro item, ele diz que ele tem uma pilha, né, que ocorre no cátodo, onde eu tenho a mistura entre cálcio e cobre 1. Então, você vai lá olhar na sua tabelinha, que foi dada na questão, e você vai verificar onde que está o cálcio. O cálcio é esse primeiro, bem aqui. E quem é o cobre 1? Tem dois cobres aí. O primeiro que aparece é o cobre 2 e o segundo é o cobre 1. Observe que ele tem um elétron só aí, né, no seu reagente. Então, você vai selecionar estes dois. O primeiro, que é o cálcio, ele tem um valor de menos 2,87, enquanto que o cobre 1, ele tem aí um potencial de mais 0,52. Então, sempre que você for montar uma pilha, você vai pegar o menor potencial e vai invertê-lo, fazendo com que ele saia da redução e agora seja um potencial de oxidação. E pronto, matou a charada. Dessa forma, você vai encontrar a sua equação global e você vai encontrar a sua DDP. Vamos montar essa pilha, então? Vamos lá. Eu tenho o cálcio 2+. Lembra que ele está com menor potencial. Então, ele não vai ser o cálcio 2+, vai ser o cálcio 0, que vai se transformar em cálcio 2+, mais 2 elétrons, e o seu potencial, que era menos 2,87, vai ser mais 2,87. Tenho o cobre 1, que mantém a reação, não é para inverter, você vai inverter só de menor potencial. E vai ter aí o cobre 0. Então, o potencial continua mais 0,52. Muito bem. Observe, então, que você vai pegar os elétrons. Lembra que eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 1 elétron. O que eu faço, Deise, para achar a minha equação global? Você precisa igualar o número de elétrons. Então, a segunda equação, você vai multiplicá-la por 2. E aí, você vai ter aí o seu número de elétrons iguais. Corta de um lado, corta do outro, porque os semelhantes em lados opostos são eliminados. E aí, você tem a sua equação global. No seu reagente, você tem o cálcio 0, mais os 2 cobre mais 1, produzindo cálcio mais 2, mais 2 cobre 0. E a sua DDP nada mais é do que a somatória destes dois valores que foram colocados aí. Então, a sua DDP será mais 3,39 volts. Então, vamos lá encontrar qual é a alternativa que a gente vai marcar. Ele pede qual é o valor do potencial, então você já elimina a C,
né? Não pode ser a C, nem pode ser a E, porque é negativo. Então, mesmo sem fazer nada, você já saberia que essas duas seriam eliminadas, porque a pilha não pode ser negativa. E aí você ficaria entre as outras. Só que ele pede qual é a equação que ocorre no cátodo da pilha. Mas, Deise, como é que eu vou saber quem é o cátodo da minha pilha? Lembra, o cátodo é aquele que vai sofrer redução, ou seja, os elétrons estarão antes da seta. Então, onde que eu tenho mais 3,39 com os elétrons antes da seta, que é o meu cátodo, que é o cobre 1. Então, vou marcar aqui a letra A como o item correto, né? A alternativa correta para este primeiro item. Vamos então agora passar adiante. Os dois próximos itens, eles são bem parecidos, então vocês já pegaram essa primeira explicação, agora eu vou tentar ser mais breve com vocês, porque vocês já pegaram a primeira explicação. Vamos lá continuar. Lembrando, sempre inverter o de menor potencial dos potenciais que foram dados. No caso aqui, o lítio tem o potencial menos 3,05 e a prata tem o potencial mais 80. Então, eu vou inverter quem? Essa aqui tem o lítio. Então, anote ela aqui embaixo. Lítio 0, produzindo lítio mais um elétron. O meu potencial que era negativo vai ficar positivo. E a outra a gente só repete. Não é invertida, é invertido apenas o de menor potencial. E o meu elétron aqui, mais 0,80. Então, para achar aqui, eu não vou precisar mais fazer aquela multiplicação, como foi feita, né, no item anterior, porque eu tenho um elétron de um lado, um elétron do outro, é só eliminá-los. Então, lítio 0, mais a prata mais, produzindo lítio mais prata 0. E a minha DDP vai ser a soma desses dois valores, que no caso, a minha DDP vai ser mais 3,85 volts. Ele pede qual a DDP da pilha formada entre eles, a gente já achou, então já elimina C, já elimina E, porque são negativos e a gente já sabe que não existe pilha negativa, né, com DDP negativa. E ele pergunta qual é a reação do ânodo, lembra do Crow? O ânodo ocorre o quê? Oxidação. Então, os elétrons estão após a seta. Portanto, é a reação que tem o lítio 0 se transformando em lítio mais. Então, é a letra D que a gente vai estar marcando aqui nessa questão do marca-passo. Claro, tem todo um texto de apoio, né? Que é um texto introdutório, que é a base que você tem para o Enem. A gente passou direto para a resolução do item para facilitar o processo, falando somente sobre os potenciais, né, padrão que foram dados aí. Vamos passar então para o terceiro. A terceira ele diz que é uma pilha montada aqui por dois eletrodos, né, sendo um de cobre e um de alumínio. Observe que ele pede a você, neste item, apenas a alternativa que indica o valor do potencial produzido, ou seja, o valor da DDP. Então, novamente, usando aí dentro da mesma habilidade, você vai pegar o menor potencial e invertê-lo, que no caso é o potencial do alumínio. Então, vamos lá. Então, é alumínio 0, produzindo alumínio mais 3, né? 3 mais 3 elétrons. E o meu potencial menos 1,66 fica mais 1,66. E a de baixo a gente só repete, não há necessidade, né, de invertê-la. Nós apenas vamos fazer a multiplicação aqui que será necessária para fazer a etapa global. O item nem pede isso, mas é sempre bom treinar, né? Aproveita o item para treinar várias habilidades, porque uma delas pode ser cobrada de você aí no seu Enem. Então, o que a gente vai fazer? Para achar a global, observa que você tem 3 de um lado, 2 do outro. Então, você precisa multiplicar por um número na equação de cima, que multiplicado por 3 seja igual ao número que você multiplicou embaixo, multiplicado por 2. No caso, você só inverte. Então, em cima você multiplica por 2, e aí 6. Embaixo você multiplica por 3. E aí você vai ter 6. Aí você corta 6 com 6 e você tem a equação global. 2 de alumínio, 0, mais 3 de cobre, 2 mais, produzindo 2 de alumínio, 3 mais 3 de cobre, 0. E a sua DDP é só você somar
esses dois valores, que no caso a DDP desta pilha formada por cobre e alumínio, ela vai ser mais, somando aqui, 2,00 volts, que é a letra C. Tudo bem até aqui? Então, pronto. Esses três primeiros itens foram itens relacionados a cálculo de diferença de potencial, foram itens onde você trabalhou o CRAL, não te esquece dele, que é o cátodo, é onde ocorre a redução, o ânodo onde ocorre a oxidação, e aí você pode treinar várias habilidades com esse item, né? Após a nossa aula, você pode pegar o seu material, você pode estar treinando várias habilidades, onde você pode verificar quem é um agente redutor, quem é um agente oxidante, qual substância sofreu oxidação e redução. Então, você consegue treinar várias habilidades com esses três itens que foram elencados aqui a vocês. Vamos, então, passar para o quarto e quinto item, que são continuações do que nós trabalhamos, mas não mais na parte de cálculos, né? Não são os cálculos envolvendo aí a eletroquímica, tá bom? O item 4, ele vai falar para você sobre um aterro sanitário que gera o gás metano a partir da decomposição de resíduos orgânicos, certo? E ele coloca para você uma reação química de combustão total do gás metano. Observe, eu tenho o gás metano, que é o combustível, né, o nosso hidrocarboneto, em contato com o oxigênio, que é o gás comburente, produzindo então gás carbônico e água, então por isso chamada de equação de combustão completa, porque ela produz gás carbônico e água. E aí ele faz algumas afirmações aqui a partir das informações fornecidas e, obviamente, a partir dos seus conhecimentos, e a gente vai analisar uma delas, né, uma por uma, para que a gente possa alcançar e marcar a alternativa correta dessa questão 4 aí, desse item 4. Então ele coloca lá: o gás oxigênio é o combustível? Não. Acabei de dizer a vocês que o oxigênio é o nosso gás comburente. Então, na verdade, o O2 é o comburente. O que é comburente, Deise? Eu não lembro o que é comburente, né? Nosso combustível, portanto, é o nosso hidrocarboneto, que é o metano. Deise, o que é o gás comburente? Eu quero relembrar isto. Vamos lá. O gás comburente é o gás necessário para que a chama possa queimar, para que esse processo de queima possa acontecer. Por isso que é muito comum quando você está lá no ensino fundamental fazer aquele célebre experimento, né, do copinho cobrindo a vela e tudo mais, e apagou a chama da vela. Por que isso aconteceu? Porque o gás oxigênio, no momento que você inverte o copo em cima da vela, ele acaba. E se eu não tenho gás oxigênio, eu não tenho chama, porque o gás comburente é aquele que promove a queima, é o gás necessário para que a queima aconteça. Sem ele, a queima não vai acontecer, tá bom? Então, a primeira aqui, a letra A, a gente não vai marcar porque o oxigênio não é o combustível, ele é o comburente. O gás metano é o agente redutor? Opa! Como que eu faço para saber quem é um agente redutor, quem é um agente oxidante? Lembra, agente redutor é aquele que sofre a oxidação. Então, eu preciso verificar o que aconteceu com o meu gás metano, né? Com o meu combustível. Deixa eu apagar aqui para vocês. Vamos lá, então, com isso, calcular os NOxes, né? As nossas cargas. Vamos lá calcular as nossas cargas. Vou colocar aqui uma outra corzinha. Ó, observa. Hidrogênio, a gente sabe que é mais um. Oxigênio, então, desculpa. Então, o carbono, 4 vezes mais 1, mais 4, então o carbono vai ser menos 4. Oxigênio, como toda substância simples, é zero. Aqui, oxigênio aqui, quando ele está na forma de óxido, porque a gente tem óxido, peróxido, superóxido, mas na forma de óxido, o oxigênio assume o NOx menos 2, só que eu multiplico por esse 2, vai dar menos 4, então o carbono vai ser mais 4, ok? O hidrogênio mais 1, né? NOx padrão, e menos 2 do oxigênio. Observe então, gente, que o que aconteceu? O carbono ele saiu do menos 4 para o mais 4. Isso fez o quê? Um aumento do NOx. Então, se o NOx aumenta, ocorre, portanto, a oxidação. E se ocorre a oxidação no CH4,
que ocorre oxidação, daqui para cá, ó. O que que acontece então? Quem sofre oxidação é o agente redutor. Portanto, a letra B, que diz que o gás metano é o agente redutor, está corretíssima. Tudo bem aqui? Vamos lá, então, para o nosso último item. O nosso último item ele é bem semelhante ao anterior, a gente vai verificar aqui, olha. Ele diz assim, ele dá duas equações, né, te dá um texto, obviamente, e ele pergunta, de acordo com o processo descrito, o elemento iodo, ele só está falando do iodo. Então, a primeira coisa que a gente faz num tipo de questão dessa, gente, é o quê? Calcular o NOx da substância que foi envolvida, porque aí a gente mata logo a charada. Ó, aqui bem fácil. Iodo aqui é zero, porque é uma substância simples. Nesse aqui o iodo é zero também. Aqui, se o potássio, que é um elemento representativo, é mais 1, o iodo, obviamente, então aqui, coligado a ele, é menos 1. Já na primeira, então, o que que aconteceu aqui? Ó? De 1 para 0. O que houve? O NOx aumentou, então sofreu oxidação. Ok? Vamos, então, para a segunda. Então, a gente já elimina a letra B, ó, porque ele fala que tem redução em ambas. Não é verdade, ocorre oxidação. Vamos na segunda. Eu vou ampliar aqui para você ver melhor. Quando eu tiver isso aqui, gente, eu preciso usar esse menos 1 como o igual no cálculo de NOx. Então, aqui é x, aqui é menos 2. Então, x menos 6, porque o 3 multiplica o menos 2, é igual a menos 1. Então, x é menos 1, passou para o outro lado, mudou o sinal. Então, obviamente, x vai ser mais 4, tá bom? Então, aqui, mais 4. Então, ele saiu do mais 4 e foi para o zero. Então, o que que aconteceu aqui? Aconteceu um abaixamento ou um aumento do NOx? Pensa um pouquinho aí. O que que aconteceu? Uma oxidação ou uma redução? O meu NOx era mais 4 e ele foi para zero, ou seja, ele diminuiu. Então, se ele diminuiu, essa segunda equação sofreu redução e nessa primeira sofreu oxidação. Então, tem oxidação em ambas? Também não. É oxirredução apenas na primeira? Não, porque se ocorreu oxidação e redução, a redução é em ambas. A oxidação na equação 1 e a redução na 2? Sim, é isso mesmo. Então, é a letra D que a gente vai marcar. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui e nos encontramos nas próximas aulas.